assim, antes fazer aquilo que apraz ao coração do Senhor. Então, abra o seu coração nessa manhã. Está chamando aqui o pastor Fábio, está orando pela vida dele. Manda as suas mãos para cá, vamos estar orando. Senhor, nós te apresentamos a vida do teu filho, Jesus. Sabemos que ele se preparou, mas sabemos, Senhor, que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que coloca em nós as tuas palavras, ó Pai, palavras de vida, fontes de vida. E nós pedimos, Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, tu use a vida do teu filho, fale com ele, que do seu interior fluam rios de águas vivas, ó Pai, nessa manhã. E que nós, Senhor, possamos ser não apenas espectadores, ouvintes de uma palavra, mas praticantes de toda boa palavra ministrada sobre nós. Que sejamos terra fértil, Senhor, terra frutífera na tua presença, Jesus. É a nossa oração em nome do teu filho querido. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Pode sentar, queridos. Nós vamos ler a palavra de Deus. E hoje de manhã, você que foi surpreendido por essa chuva, como foi falado pelo pastor de manhã, essa chuva era para ter caído semana passada na inauguração, não caiu. Mas aí, como Deus ele é o Senhor de tudo, a chuva caiu o tempo que tinha que cair. Chegamos aqui de manhã cedo, estava irmã Néia, irmão Jorge já estava aí, e aí a água estava aqui no meio da rio de águas vivas fluindo no meio da igreja, literalmente, de forma espiritual, de forma literal. Então, o que a gente faz com a água? A gente mergulha. Não mergulhamos, a gente foi secar a água. Né? Então, tinha um cano que rompeu, e esse cano da calha estava jorrando a água ali. Só que o cano era pesado, e a gente não, particularmente eu não tenho altura, ficou o Jorge segurando um cano de um lado, quase 10 quilos, a gente tomando chuva, e eu segurando o outro, aí chegou o pastor Manuel, né, resolveu, ajustou ali. Só que nesse tempo eu tomei uma chuva, fiquei molhado, e aí a gente tem momentos que a gente não precisa de dinheiro, não precisa ir comprar uma blusa, só precisa de ter irmãos e amigos, porque o Marcão virou para mim e falou assim: toma meu casaco e veste, que você está todo molhado. Aí eu botei, eu falei, mas combinou, né? Olha como é que combinou, ficou bonito. Eu falei para ele: Marcão, acho que você deva tocar no teu coração para me dar essa blusa de presente. Não, tô brincando, não, tô brincando, não. Graças a Deus, porque nós temos falado em sequência, não sei se você tem percebido coisas em sequência relacionado a papel de pai, papel de mãe, papel de filhos, e hoje foi falado várias vezes sobre geração, e Deus tem me impelido a... Obrigado, querido. Aí, gostou? A minha blusa. Bonita, hein? Deus tem me impelido a... No último culto da Jatenia eu falei sobre uma geração que não conheceu o Senhor, nem conheceu os feitos do Senhor. E hoje foi falado aqui na abertura, foi falado pela Viviane, e a aula de hoje na escola dominical dos adolescentes e dos jovens foi relacionada a isso também. O pastor ele fez um ato tremendo aqui quando ele falou: traga o seu filho e vamos orar pelo seu filho. Quero orar por todas as mães. E aí ele falou: vem você também, que é uma mãe, que mesmo que você não tenha filho, você tem filhos espirituais. Deus ele nos dá a oportunidade de termos filhos espirituais em algum momento. Pode ser até aquela que está cuidando do berçário ali, que está cuidando daquela criancinha pequenininha, que está cuidando do Natan, que está cuidando das crianças pequenas, está a Manuela, outros que trabalham com o Ministério Infantil, que foram aqueles que ministraram na vida de homens e mulheres que vão se tornar pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus. Assim se reconta a história, assim é desse jeito. E Deus ele sempre faz com que nós gastemos um tempo com aqueles que estão ainda em processo de amadurecimento, para que aconteça isso. Isso dá um trabalho, né? E eu quero hoje conversar sobre um homem que todos conhecem aqui, e sobre um personagem que se transformou num homem maduro. E eu quero ser bem rápido, bem diante de Deus. A Renata fica me olhando. Eu quero ser rápido de verdade, para que eu não me estenda. Mas vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Ai, cadê os adolescentes? Cadê o pessoal da classe? Ó, combinado, hein? Combinado aqui, hein? Ninguém vai saber do nosso combinado, hein? Fala assim:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus. Todos abriram 2 Timóteo 1? Fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Repete comigo: ao amado filho. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Todos sabem, Paulo foi casado? Adolescentes, Paulo foi casado? Não. Paulo teve filhos naturais. E ele fala para Timóteo: Timóteo, meu filho amado. Ele considerava Timóteo como um filho amado. E Paulo, ele conheceu a família de Timóteo, cujo nome da sua avó era, e cujo nome da sua mãe era, cujo nome, que a cidade onde ele morava era. Uma salva de palmas para os adolescentes, por favor. Amém. Em Listra, na sua segunda viagem missionária, ele conheceu Timóteo. Timóteo devia ter mais ou menos quantos anos? 20, obrigado, 20. 20 anos. E aqueles que estavam em volta davam um testemunho, e ele foi chamado como um discípulo amado, um discípulo querido, que naquele momento, em Atos 16, Paulo toma para si Timóteo e leva ele e Silas para uma viagem missionária, na sua segunda viagem missionária. Começa a trajetória de um jovem, de um menino, vamos dizer um menino, porque se a gente pegasse os anciãos daquela época, eram homens mais velhos. Com 21 anos, Paulo falou: você vai vir comigo na viagem missionária. E aí, nessa viagem missionária, ele permanece durante 20 anos andando ao lado de Paulo, até que Paulo escreve essa carta de 2 Timóteo para ele. Essa carta, para aqueles que não sabem, Timóteo, ele se tornou bispo numa igreja na Ásia Menor, que foi a igreja de... Muito bom. Está tudo sincronizado, né? Vocês estão vendo. Em Éfeso. E ele recebeu essa carta, ele tinha mais ou menos quantos anos de idade? Ele devia ter Quanto? 35 a 40. Obrigado, o pessoal tá muito bom. Eles estão muito afiados, estão sabendo de tudo. E ele recebe aquela carta ali, e naquela carta, Paulo expressa o desejo do coração do apóstolo, o sentimento profundo de um filho na fé que continuaria o seu trabalho. É uma carta de despedida, queridos. Se vocês forem imaginar, é uma carta de despedida. Paulo estava preso em Roma, e ele mesmo declarava, durante aquela carta ali, que o tempo dele tinha chegado. Só que o momento que o tempo dele tinha chegado, ele tinha certeza e convicção que aqueles que ele cuidou, que aqueles que ele discipulou, que aqueles que estavam andando com ele, continuariam o trabalho de Paulo naquilo que ele recebeu como apóstolo. E esses 4 capítulos são 4 capítulos de Timóteo, em que Timóteo recebe orientações do apóstolo de Paulo, orientações de como ele proceder, já não mais como um homem, um menino, mas como um homem maduro. Por quê? Porque a palavra de Deus fala claramente que quando o jovem, um herdeiro, ele é menino, ele não pode herdar as coisas que o pai tem para ele. Né? Quem sabe de história aí sabe que no período das regências, o Dom Pedro II ainda era pequeno, e aí houve regentes que cuidaram da vida do imperador. Mas quando ele se torna adulto, ele se torna participante da herança. Por quê? Tem coisas que a gente não pode dar para crianças, meninos, né? Eu não posso chegar e falar: Manuela, toma o carro e vai dirigir. Ela não tem idade para isso, mas o tempo dela vai chegar. Como hoje a gente tem ministrado para os adolescentes, um tempo para eles, que hoje pode não ser o tempo deles para eles fazerem determinadas coisas, mas o tempo deles vai chegar. E o nosso vai passar. Se Jesus não voltar antes, o nosso vai passar. Parece dar um sentimento no coração profundo quando a gente pensa: olha, o tempo vai passar, mas a pergunta é: o que nós escreveríamos numa carta de despedida para esses jovens que estão vindo ocupar o nosso local, que nós ocupamos por um determinado tempo de ministério, de vida, de pai, de esposo, de família?
Que carta nós escreveríamos para esses jovens? Será que nós teríamos testemunho, conteúdo suficiente para deixarmos para ele um legado daquilo que eles aprenderam conosco e continuaram o trabalho que foi deixado? Eu não estou sendo aqui nem trágico, nem nostálgico. Eu estou sendo realista com aquilo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que nós temos vivido um tempo agora da escola de missões. O primeiro aí na escola de missões foi Isabela. Depois nós tivemos mais 3 que foram. Depois foi a Valentina, junto. Depois foi Miguel, Vitor Hugo e Betina. Hoje nós temos inscritos na escola de missões de adolescentes, no primeiro ano, 10 adolescentes. Se nós formos ver que nós temos aqui uma média de, 40 adolescentes, nós temos aqui 25% dos adolescentes participando desse momento, desse tempo. E eles estão o tempo todo olhando para aqueles que são líderes aqui nesse lugar, porque eles precisam de referenciais para eles poderem ir lá na frente falar assim: tu lembra que o pastor Luiz falava? Lembra aquela pregação do pastor Vanderlei? Tu lembra que a pastora Simone, ela ficava aqui na frente assim, ó. Aí a expressão de adoração que ela tinha contagiava quem estava do lado. Referenciais que eles teriam mais à frente, quando a gente não estiver mais aqui. Nesse momento nós temos 10 inscritos. E nesse momento a Isabela está a 20 horas de Manaus. Eu digo que a pastora deu a sugestão: faz um vídeo e manda para a Isabela. Desde quinta-feira que eu não falo com a Isabela, que eu não sei onde a Isabela está. Que eu não sei onde que ela não manda vídeo, não manda recado, não manda áudio, não manda nada. Simplesmente ela mandou onde assim: conseguimos terminar a igreja Rio Abacaxi, não é isso? Na comunidade do Rio Abacaxi, e amanhã vai ser a inauguração da igreja. Só isso. Ora para o cimento secar e não ter chuva. Ela está lá 20 horas de Manaus, no meio do barco, que a igreja do Nazareno tem um barco chamado Jesus a Esperança, fazendo um trabalho onde pessoas não podem ser alcançadas pela igreja local, mas podem ser alcançadas por pessoas que vão chegar lá e vão ministrar a palavra para eles. Por quê? Jovens que receberam uma instrução e que hoje estão dando o lugar àqueles que ensinaram a eles. Então eu acho muito interessante o que Paulo falou aqui, porque Paulo ele já escreveu em Filipenses 3,12 assim: não que eu tenha alcançado a perfeição, e essa perfeição, eu sempre repito, parece que é algo que é gravado no meu dia a dia. Eu penso, eu imagino e eu medito toda hora sobre isso, na palavra perfeição, que é a palavra teleios, que ele fala que não que nós sejamos sem erro, mas nós que sejamos maduros, jovens maduros, homens e mulheres maduros. Ele fala, não que eu tenha alcançado a perfeição, e ele fala que a perfeição é a estatura de varão perfeito, aquele que é a imagem e semelhança de Cristo completa. Nós estamos num processo de amadurecimento para algumas coisas. Hoje, não fazemos coisas de meninos, aqueles que têm determinada idade, mas tem coisas, situações que nós podemos lidar, porque hoje já chegamos a essa maturidade espiritual. E aí, ele escreve para o entendimento de um homem maduro, escrevendo uma carta não mais para uma criança ou um jovem novo que saiu com ele na segunda viagem missionária, mas escrevendo para um homem com responsabilidade de ter que andar sozinho, tomar decisões, responder com a responsabilidade do seu chamado. E eu coloco no meu lugar de Paulo, e aí a pergunta eu já fiz aqui já: quais ensinamentos que nós deixaríamos para aquela geração que está vindo? Então vamos para a carta de 2 Timóteo, por favor, no capítulo 1, e vamos escorrer aqui nos 4 capítulos, em 5 minutos eu vou falar isso. Vocês entenderam o contexto de Paulo? Paulo estava partindo, e aí ele deixou uma carta para um filho amado, e essa carta representaria muito para a vida de Timóteo. Timóteo ele foi o bispo de Éfeso, e ele cuidou de várias igrejas naquela região. Mas se ele não tivesse se tornado um homem de Deus, através de referências de pessoas que ele tinha, ele não cumpriria aquela missão que foi dada a ele por Deus e também pelo seu
pelo seu pai na fé, Paulo. Então, capítulo 1, Timóteo, em 2 Timóteo, Paulo fala com ele no versículo 4 e 5. Lembro de suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Primeira coisa que no capítulo 1, Timóteo tinha referências na sua casa. A sua avó, não fala do seu pai, dizer que seu pai era grego, mas a referência que ele tinha em casa. A sua avó e a sua mãe davam testemunho de mulheres santas, apaixonadas por Jesus e serviam ao Senhor de todo o coração, eram referências. Nós somos referências para aqueles que são filhos espirituais ou filhos naturais? Será que aquela pessoa vai ter o prazer de andar com você como referência? Ou então o teu filho vai olhar e vai falar, nós temos feito algumas entrevistas, todos aqui já passaram pela entrevista da Ema, sabe? Na entrevista tem escrito lá, qual são o seu referencial? Eu perguntei para um jovem aqui da igreja, qual é o teu referencial? Ele falou, meu pai e minha mãe. Outros responderam, é o fulano de tal da internet. Outro falou assim, é uma cantora. E muitos que estão aqui, filhos de pastores, ou então filhos de homens e mulheres de Deus, responderam, a minha referência é meu pai e a minha mãe. Timóteo tinha essa referência em casa. Segunda coisa, que no versículo 9 fala que, versículo 7 fala, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo fala para Timóteo, você era um jovem, agora você é um homem, você não é um covarde. Deus te deu um espírito de ousadia, não te deu um espírito de covardia, mas de poder, 7, cadê? Mas de poder, de amor e de moderação, em outras passagens fala equilíbrio. Está entendendo o processo de amadurecimento de Timóteo? Para chegar a ser um homem, cuja Paulo possa dar esses conselhos para ele? E versículo 9, no capítulo 1, fala que ele foi chamado em uma santa vocação. Essa geração que está vindo, eles precisam entender o que é um chamado e entender que o chamado é santo. Está dando para compreender? O chamado é santo. Não é o quanto você vai ganhar e o quanto você vai perder. Foi Deus que chamou. Deus foi que nos chamou. E Deus nos capacita para a obra, porque se tudo tivesse feito pronto, Ele não diria para Josué, ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Ser forte. Não seja covarde. Não seja um frouxo. Não seja um banana. Seja homem. E Paulo estava dizendo para ele, Deus não te deu um espírito de covardia. E essa vocação que você foi chamado é uma vocação santa. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo ao ponto daqueles que estão vindo depois de nós sentir esse cheiro e entender, eu tenho um avô santo, eu tenho uma mãe santa, eu tenho um pai santo, eu tenho um líder de departamento santo, eu tenho pessoas que são pessoas santas do nosso lado. E quando eu falo santa, não é aquela santidade que não erra, mas são pessoas maduras que estão cuidando de nós. No capítulo 2, Paulo fala para Timóteo o seguinte conselho no versículo 15. Ele sempre está no imperativo, né? Procure, esforça-te, evite. São conselhos para jovens. Ele fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu acho que Paulo sabia que ele era um cara, um jovem que manejava bem a palavra, que era um obreiro aprovado, mas ele relembra isso, olha, você precisa apresentar-te não como um polêmico, como um problemático, mas como obreiro aprovado. Obreiro aprovado aponta para a maturidade espiritual, aponta para alguém que você... Essa semana foi engraçado, né? Eu estava num congresso de odonto e eu sempre pego a Manuela meio-dia e 30 e poucos no colégio. O que aconteceu? Eu falei para ela, filha, na hora eu estou no congresso, eu vou te ligar e aí eu te digo o que você vai fazer. Se dá para ir alguém te pegar aí, ou então você espera na tua avó. Quando eu vi, já era meio-dia e 50. Eu falei, agora minha cabeça vai rolar.
Eu não liguei, ela vai ligar para a Renata, e aí agora minha cabeça vai rolar. E aí, meu amigo? Quando eu liguei, falei, Manuela, tá onde? Ela, já mandei minha localização, já estou a 100 metros de casa. Falei, mas tu foi sozinha? Fui. Quer dizer, já não é a primeira vez, é claro, mas a gente tem que ter o combinado. Um dia, ela saiu andando sozinha, eu fui atrás dela. Ela não viu que eu estava atrás dela. Eu fui ali monitorando ela, e ela foi andando, entrou, tal. Ela não percebeu isso daí, mas eu estava. Eu falei, agora ela sabe como é que é o melhor caminho. Vai chegar um momento em que não vou precisar mais pedir a ela ou me preocupar. Claro, o mundo está complicado, tudo isso a gente sabe que existem homens maus, mas sabendo quem é minha filha, que ela já entendeu o que é fazer isso, ela já vai poder sair do colégio direto para casa. E a gente tem um projeto de bicicleta aí para poder acontecer isso. Eu já vou confiar nela e falar, Manuela, agora você pode até ir de bicicleta para casa. Né? Compensação a outra fala, pai, tu vai me pegar que horas? Vou te pegar 1h da tarde. Se eu não chegar 1h da tarde, não chegar 2, não chegar 3, ela vai ficar lá esperando até 6 horas. Por quê? Porque, não, muito longe, não vou andar não, estou aqui cansada. Graças a Deus pela Isabela. Isabela é uma benção. Cada uma de um jeito, irmão, não tem jeito. Isso daí ia cada uma com um tipo de temperamento. No versículo 22, Paulo fala para ele, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Com o coração puro invocam o Senhor. Versículo 16 fala, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Capítulo 3, algo muito pesado para aqueles que querem. E aí fica a pergunta, né? O que eu escreveria? Não, querido, confia no Senhor, Deus é bom, não vai acontecer nada contigo. Paulo poderia ter escrito isso para aqueles que estão vindo, mas ele vira e fala assim no capítulo 3, no versículo 12. Olha o que ele fala para aquele jovem. É como se ele estivesse perguntando assim, você tem certeza que vocês querem isso? Quem tiver escrito numa escola de missões, quem tiver querendo tomar uma decisão com Jesus, você tem certeza que você quer isso? Não, querido. Deus vai te fazer um sucesso o tempo inteiro. Olha quem Paulo confiava. Olha quem Timóteo confiava. Olha quem era o coach de Timóteo, querido. O coach de Timóteo estava preso, injustamente, porque ele estava preso como um condenado espiritual pela sua fé. Mais à frente você vai ver que ele não tinha nem uma capa para se esquentar, que ele não tinha os livros que ele tinha, ele pediu os livros para poder, e outras coisas que ele vai declarar no capítulo 4, que eu vou compartilhar com vocês. Então, fica imaginando ele ouvindo de alguém que, se olhar aos olhos do mundo de hoje, Paulo não teve sucesso, querido. Paulo não teve sucesso. Como é que ele vai chegar no final da vida como alguém que poderia ter, olha, eu fiz vários trabalhos, 3 viagens missionárias, montei não sei quantas, todas as igrejas da Ásia, o maior quantidade menor tempo e de proclamação do evangelho, o maior missionário que houve em todo o tempo do evangelho foi Paulo, e ele se encontra hoje, alguém que aos olhos do mundo é fracassado, preso e um pobre coitado. Quem quer seguir um cara desse? Timóteo, ele compreendeu isso e ele falou, peraí, aquele cara é meu pai na fé, eu sou filho dele. Quer dizer então que quando eu estava numa situação de alguém cuidando de mim, ou então eu estava andando com ele, estava tudo bem, mas agora nas algemas eu não vou estar com ele. E ele fala para Timóteo o seguinte no versículo 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você vai ter coragem de falar, escrevendo uma carta para o seu filho, para o seu liderado que for, para alguém da tua casa e falar assim, olha, você vai ser perseguido por causa do evangelho. Isso foi anunciado já em Mateus no capítulo 5. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque eles serão conhecidos como filhos de Deus. Se não for isso, vai alguma coisa desse tipo. No capítulo 3, ele fala isso para Timóteo, ele fala isso para
para Timóteo, e o capítulo 4 é o capítulo que nós queremos finalizar aqui, quando ele termina escrevendo, e queridos, é assim, foi a última carta de Paulo. Foi a última carta de Paulo. Estava ali para fechar as últimas palavras do maior missionário daquele tempo, de todos os tempos, alguém que deixou para nós praticamente metade do Novo Testamento revelado por Jesus Cristo, e ele tem a oportunidade de falar para o seu filho na fé, palavras do tipo, olha, você vai ser um abençoado, Deus vai te abençoar, mas ele vira e fala coisas que são fundamentais para aqueles que necessitam ouvir hoje, aqueles que querem se tornar os pastores, os líderes, as mulheres e os homens de Deus de amanhã. Versículo 1 do capítulo 4, ele fala, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo reino, peço a você, com insistência, pregue a palavra. Ah, mas está difícil, o local pregue a palavra. Ah, mas é complicado, eu sou uma pessoa fraca, eu estou com um problema de saúde, todo mundo sabe que ele tinha problema de saúde, porque ele foi mais uma vez aconselhado sobre a sua fraqueza, mas Paulo repete para ele, pregue a palavra. Olha, você não leva em consideração que eu estou preso, porque as minhas algemas, Deus já me previu em profecia que eu iria ser preso. Não importa se eu estou preso, mas o evangelho está solto. Pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. E na cabeça de Timóteo ficou aquele negócio, pregue a palavra, pega a palavra, pega a palavra. Por quê? Porque ele vai enfrentar nos últimos dias pessoas que não vão suportar a sã doutrina e tentarão mudar o evangelho. Apesar de você encontrar isso tudo, pregue a palavra. Quando Timóteo chega a um determinado momento, um estágio de maturidade, como Jesus Cristo fala, olha, a partir daquele momento em que você botou a mão no arado, não tem como mais olhar para trás. Jovens, adolescentes que decidiram ir para a escola de missões, vocês decidiram botar a mão no arado, não tem mais volta. Não olhe mais para trás. Ah, porque a igreja não entende o meu chamado, a igreja não compreende quem eu sou. Não existe mais tempo para ser ensimesmado, não existe mais tempo para momentos de maturidade, não existe mais tempo para algum tipo de posicionamento infantil. Não existe mais tempo para falhar. Eu falei isso na pregação da JNI. Eu não tenho mais tempo, eu não posso mais falhar. Eu tenho 2 adolescentes que dependem de mim, do meu testemunho, do testemunho da minha esposa, para que lá na frente eu possa ser referência para elas seguirem a Jesus. Eu falei claramente aqui e repito, o meu maior sonho é ver as minhas filhas servir a Jesus com todo o coração. O que a Isabela está fazendo lá é a realização de uma promessa, de uma profecia e de um sonho que eu e Renata tivemos desde quando ela nasceu. Não foi? E eu vejo ela lá se virando, né? Porque, assim, ninguém pode dizer para ela que eu estou falando essas coisas aqui não, tá? Porque ela vai ficar... Aí a gente vai dar uma marretada e fala... Nela, dá uma marretadinha e fala, você não é nada, você é só pó, mas mesmo assim eu peço que Deus abençoe essa poeirada toda. Mas um grupo de 12 jovens da faculdade de Ponte Loma, ela foi convocada para poder traduzir. E a gente não tem mostrado o que ela tem mandado para a gente, mas ela já passou por algumas cidades. Naquelas cidades ela traduziu para eles pregações, tudo isso. Mas ela descobriu que o pastor Igor, né, filho da pastora Vânia, ele falou assim, vem cá, e aí? Pô, tua filha, eu falei, cara, pode fazer aí, pode te pedir o que quiser para ela, que ela vai fazer do jeito dela. Aí, vamos cantar uma música. Que música? Não sei. Quem vai tocar? Aí ela, se eu souber eu toco, me dá o violão. Pegou o violão lá, aí tocou junto com eles, numa escola, com um monte de criancinha. Ah, vamos traduzir. Ela foi traduzir. Até que um dia ela foi para um abrigo de venezuelanos, né, refugiados ali, e eles estavam ministrando a palavra,
e ela teve que traduzir, não sei como, não me pergunte como, por muito conselho da mãe para ela poder estudar espanhol, mas ela traduziu do espanhol para o inglês, e aí na tarde ela ligou para a gente e falou, minha cabeça está doendo, eu buguei, tá doendo. Mas eu falei, ó, apresente-se como obreira aprovada aí, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. E eu não estou aqui glorificando a ninguém por conta disso, mas eu estou glorificando a Deus porque eu creio que, da mesma forma como Deus tem usado a vida dela, todos aqui, em nome de Jesus, pode ser usado para fazer abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Só que Paulo ele chega para Timóteo e fala assim, olha, você está vendo aqueles que andaram para trás e não me tiveram mais comigo? Você está vendo aqueles que me abandonaram, aqueles que me traíram? Porque você que escolheu andar com Jesus, você vai ser traído em algum momento. O teu trabalho, ele pode parecer que não é em vão em algum momento, mas Paulo fala, nosso trabalho não é em vão no Senhor. Em 2 Coríntios ele fala isso. Em algum momento, alguma pessoa vai te deixar, mas também nós vamos ser o fruto do penoso trabalho. Quando ele fala, no capítulo 4, lá na frente, como ele diz, que Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, Lucas está comigo, e ele fala, encontre Marcos. No momento ele teve uma treta com Marcos, mas agora Marcos ele foi de novo, recondicionado como alguém que andava com Paulo, e ele fala de Tíquico, que foi para Éfeso. Apesar dele falar de Demas, que o deixou, de Alexandre Latueiro, que prejudicou muito ele, de outros que também deixaram ele preso e não foram na sua primeira defesa, ele falou que na primeira defesa dele não apareceu ninguém, porque provavelmente ou os que estavam com ele estavam trabalhando, ou então realmente abandonaram Paulo. Mas ele fala de homens aqui que se tornaram, jovens que se tornaram homens, que assumiram o trabalho que Paulo continuou, homens que não olharam para trás. E aí para Timóteo, ele repete 2 vezes, Timóteo, esses fizeram isso, que me envergonharam muito e me abandonaram. Esses foram seduzidos pelas coisas do mundo, tu porém. Por 2 vezes ele fala assim, tu porém. Eu falo isso para Isabela agora direto. Mas tu porém. Ela já sabe já. Todo mundo faz. Não, todo mundo faz. Tu porém. Acabou. Já entrou num nível, abriu um portal de espiritualidade, que nós entramos numa dimensão espiritual de responsabilidade tão grande, que quando a gente se torna conhecedor de revelações espirituais, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós recebemos. Se nós decidimos voltar para trás, a culpa é toda nossa. Aí eu falo para ela, você não é todo mundo, né? Assim que a gente fala. Falo para a Manuela também, agora ela também vai entrar na fase do tu porém. Acabou, tu porém. Acabou. Todos podem, tu porém. E ele fala isso no capítulo 4, quando ele, versículo 5, quando ele fala para ele, mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E no final de tudo, aqui no capítulo 4, ele vai falando sobre as suas algemas, que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Desde agora, ele está guardado a coroa de justiça. Não é um choro do tipo, olha, eu estou triste porque eu vou embora, não. Ele tem convicção que a obra que ele fez gerou frutos e ele vai para o céu sabendo que ele não deixou nada a desejar nesse tempo aqui. E ele faz uma coisa que todos nós deveríamos fazer, e é uma lição para a gente. Quando ele escreve assim, no versículo 17,
Mas o Senhor, em tudo isso, esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Eu já falei isso aqui mais de uma vez, mas quem não assistiu o filme de Paulo, ele é um filme tremendo. É um filme que poderia ter um final feliz. Sabe aquele final feliz que aparece o super-herói? E o final feliz da vida de Elias. Aparece uma carruagem e leva o cara. O final feliz da vida de Enoque. O cara era tão bom, tão amigo de Deus, que ele foi. Final feliz da vida de Noé. Todo mundo dilúvio, mas ele foi preservado. Final da vida de Paulo, cabeça cortada. Quem pode dar uma glória? Ninguém deu glória? Eu lembro da pregação do pastor Abimel. Chicotadas. Eu passei por isso tudo. Mesmo assim, na última carta ele escreve: a Ele, glória para todos sempre. Amém. Vamos voltar na pergunta anterior? Você pensou na carta que você escreveria para a geração que está vindo depois de vocês? Estou falando aqui com homens e mulheres maduros, amém? Estou falando aqui com homens e mulheres de Deus. O que você escreveria na carta para que aqueles que são jovens hoje se transformem em homens e mulheres de Deus, como aconteceu com Timóteo? Numa geração tão pervertida como a gente tem vivido. Mas quando não negligenciamos o dia de hoje, o dia de amanhã, nós colheremos um fruto que pode ser que a gente nem colhe esse fruto. Pastor Luiz sabe disso. O Bento, o Benício e o Benjamin vão ter referenciais, porque a Rafaela vai contar para eles o que ela viveu com seu pai. E pode ser que ele esteja aqui num tempo em que ele vai ver os seus netos sendo pastores também, amém? Mas pode ser que não, né, pastor? Mas a memória, a lembrança, o referencial de alguém que vai olhar a foto e vai falar assim: cara, isso aqui é meu avô, hein? Isso aqui é minha mãe. Isso aqui é meu avô, o pastor tal que trabalhou assim, que fez isso, fez aquilo, como referencial para isso. Mas existe ainda você não precisa ficar chorando, nem precisa escrever a carta agora, querido. Nós precisamos não negligenciar o dia de hoje. Se a gente não negligenciar o dia de hoje, desses jovens que estão indo para o EMA, daqueles que estão ali naquela classe, ali pequenininho, vão surgir vários Timóteos, vão surgir várias Priscilas, Áquilas, Tíquicos, Titos, Eúticos e Clementes e outros homens que vão dar continuidade no trabalho que está sendo feito aqui. Eu acredito na palavra de Deus porque ela sim me confirma isso. E se nós formos prudentes e se formos intencionais nesse tempo agora, nossa geração vai contar as maravilhas do Senhor e o seu poder e as coisas que Ele fez. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu não sei nem como terminar, querido. Eu vou terminar falando assim: vem no altar, você quer escrever a carta. Mas pastor, minha cabeça vai ser cortada? Não. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Quem aqui é pai e mãe, tem filhos pequenos ainda? Você já pensou? Douglas e Kenny, já pensou sobre isso na vida da Mirella? Christian, já pensou isso na vida da Yasmin? Já parou para pensar, Viviane, sobre a vida do Natan? Sobre aquelas crianças que correm hoje aqui na igreja? Elas estão correndo aqui. Corre para cá, corre para lá. Cai no chão, se machuca, levanta, chora. Amanhã, Valentina, Miguel, amanhã elas vão ser aqueles que a gente vai estar contando para poder dar continuidade no trabalho. Que lindo, que bom. Mas hoje é o tempo. Porque se elas não encontrarem o fundamento em nós que somos hoje pais naturais e pais espirituais, avós,
avós e avós, eles vão ficar sem referencial. E aí vão ser como aqueles, Demas e Alexandre, em nome de Jesus. Não profetizo isso para a vida deles, mas eu profetizo que de aqui vão sair Timóteos. Dou graças a Deus que eu tenho vivido isso. Eu já posso dizer que eu tenho vivido isso. Então eu posso dar o testemunho. Desde pequenininha, Isabela, Manuela, uma com um violãozinho, a outra com um microfone. Aí uma cantando o louvor da Mariana Valadão, né? Seja tudo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. E a outra do lado com o chupetão assim, tocando violão. Né, Manu? Aí a gente foi a Belo Horizonte agora no encontro da família. Nós encontramos a Mariana Valadão lá. Chegada nossa, sim, né? Com amiga e tal, conhecida nossa, assim. Tivemos que entrar numa fila para falar com ela, brincando. E aí a Isabela foi lá. Aqui, olha aqui, sou eu com 5 anos de idade. Aí ela, que legal, quantos tu tem hoje? Já vou fazer 18. Aí deu um abraço nela e falou, ai, que bom, tal. Não, vai lá para falar, para poder dar testemunho para a vida dela, que ela foi um referencial no tempo que você era criança. As crianças vão lembrar do que está sendo feito hoje. Elas vão ter lembrança. A memória delas de hoje é uma memória de que mais pode parecer, elas não estão entendendo, mas no momento certo o Espírito Santo vai buscar aquilo no fundo da mente delas e vai falar assim, olha, isso daqui vai servir para vocês nesse tempo agora. É um momento para a gente refletir. Não deixe a vida nos levar como Zeca Pagodinho canta por aí. Não, a nossa vida está totalmente firmada, escondida em Cristo Jesus. Nossos passos estão firmados no Senhor. E cada passo que a gente der vai ser de forma intencional. Meu filho, a minha filha, aquele liderado, aquele homem, aquela mulher que ainda precisa dar um passo para a maturidade, para serem referenciais, serão ministrados, serão abençoados, para que a outra geração que vier seja uma geração que vai contar os louvores do Senhor e o seu poder. Sinceramente eu não sei o que você está sentindo no coração agora. Se você quiser orar com a tua família, você ora. Se você quiser profetizar, está aqui Mateus e Mariana, vocês não têm nem filhos, mas e aí? O dia, como é que vai ser? Se você quiser profetizar sobre a tua casa, estendendo a sua mão em direção à tua casa. Se você quiser começar a liberar palavras proféticas sobre a tua família, eu não sei. Mas feche os olhos e começa a deixar o Espírito Santo te levar para onde Ele quer que você leve, quer que te leve. Começa a se encher de ousadia, não do espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, para que nós possamos nesse tempo, em nome de Jesus, sermos aqueles que vão ser os Paulos para os próximos Timóteos. Irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Aleluia. A Ele a glória com alegria. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Aleluia, meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Oh, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Começa a cantar isso nessa manhã. Começa a profetizar essa palavra em nome de Jesus. Começa a deixar que o Espírito Santo te leve. Você que é mãe espiritual, você que cuida de pessoas. Com a alegria eu e minha casa serviremos. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o combate, a carreira que hoje, o combate que estamos combatendo, a carreira que estamos perseguindo, não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de bastão. Um dia nós vamos ter que passar o bastão para alguém, né? Mas isso a gente semeia hoje. Então que o Senhor nos dê essa graça. O pai do Eiber Ubener, missionário, deixou tudo. Uma família de avô missionário, filhos missionários, netos, e se eu não me engano já está na 4ª geração missionária. Ele fala que a oração dele era essa: Senhor, não me deixa ser como Davi, que ganhou o mundo, mas teve perdas severas na sua casa. Mas também não me deixe como Noé, ganhar a minha casa e perder o mundo. Que Deus nos dê essa graça de ganharmos a nossa casa e o mundo por louvor da sua glória. Amém? Nós vamos adorar o Senhor nessa hora com os nossos dízimos e ofertas. Chamar as irmãs que vão nos ajudar. Em Gênesis, você não precisa abrir, capítulo 28, versículo 20, Jacó. Ele fala de um Deus que foi com ele, que o guardou na viagem, que deu pão para vestir, pão para comer e roupa para vestir, perdão. E ele fala que por essa fidelidade, ele daria a oferta e o dízimo ao Senhor. Será que Deus tem te guardado, te dado pão para comer, tem te dado veste para vestir? Será que você tem motivos nessa manhã para louvar e bendizer o Senhor com seus dízimos e ofertas e ser grata a Deus nessa manhã? Então aqui nós vamos ter, desse lado aqui, meu lado esquerdo, um ofertório para missões, e ali nós vamos dar os nossos dízimos e ofertas. Lembrando que hoje é culto de missões. E como a gente tem aprendido e ensinado aqui, que missões se faz indo, orando e ofertando. Então você também pode ser um agente missionário por meio da sua oferta. Então, saia do seu lugar, traga seu dízimo, a sua oferta, aqui ao lado direito, seu dízimo e oferta regular, aqui à esquerda, a sua oferta para missões, e logo depois nós vamos estar orando. Estejam orando também, irmãos, pelos adolescentes que vão para a EMA. Esteja abençoando também os adolescentes, como o pastor Fábio falou. Esteja orando, é um desafio muito grande. É a primeira EMA no Rio. Sempre tivemos que mandar as crianças ou para o Nordeste ou para São Paulo. E Deus, esse ano, abriu as portas para uma EMA aqui no Rio. Temos um time grande de irmãos trabalhando na liderança. Ore porque é um time jovem na liderança. Temos muitos desafios, escolha de sítio, cozinha, oficinas. Irmãos, não são 3 dias, são 10 dias, são muitas oficinas, palavras. Eles ali não vão para acampamento, passear, brincar. São 10 dias mergulhados na palavra, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Esteja orando por isso. A gente sabe que é um desafio financeiro para alguns também, então abençoe nas cantinas. Se você pode ofertar para um adolescente ir, talvez seus filhos já estejam criados, oferte para um adolescente estar lá, porque também são muitos os desafios, tá bom? E esteja orando pela vida deles também. Oremos. Senhor, nós apresentamos a Ti os dízimos, as ofertas trazidas nessa manhã. Muito obrigada pelo coração generoso da Tua igreja. Dá sabedoria e graça, Senhor, para administrarmos os recursos para o avanço do Teu reino. Te entregamos, Senhor, o desafio dessa igreja local. Começamos uma grande obra, Senhor, mas ainda temos muito a fazer. E pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia nos ajude, dê força, dê sabedoria, envie os recursos, Senhor, porque sabemos que quem começa a obra é o Senhor. Tu és fiel para completar, Senhor. Então nos ajuda, Pai, que não venhamos a experimentar falta, não tenhamos que parar projeto nenhum. Te entregamos, Senhor, agora esse novo desafio, que é a construção do Templo Mirim, as classes, para que as crianças, Senhor, sejam bem acomodadas, possam ser ministradas, Senhor. Se ouviu a palavra ministrada nessa manhã, nós temos um desafio com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, queremos dar uma estrutura melhor.
Pai, não sabemos como, somos poucos. Talvez de nós mesmos não tenhamos condições, mas nós pedimos ao Senhor, que é dono do ouro, da prata, de todo recurso, de toda provisão, Senhor, que o Senhor possa estar mandando os recursos, Senhor, para que possamos completar esta obra, Senhor. Toma, Senhor, o Senhor viu cada orçamento que foi feito, sabe o tamanho do nosso desafio, mas maior que o nosso desafio é o Senhor. Tu és poderoso, Tu és dono de todas as coisas. Nos surpreende, Senhor, esses dias, ó Pai, para que possamos dar testemunho mais uma vez, Senhor, da Tua grande fidelidade. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse culto. Como é bom, Senhor, como diz a Tua palavra, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Como é bom, Senhor, estar aqui com meu irmão, com a minha irmã na Tua casa nessa manhã, porque é nesse lugar que o Senhor tem ordenado vida, bênção. Nós saímos nessa manhã abençoados, Senhor, pela comunhão, pelos louvores, pela palavra, mas sobretudo pela Tua presença santa. Muito obrigado. Agora que vamos para os nossos lares, Pai, leva-nos debaixo da Tua paz, da Tua proteção, da Tua segurança, que tenhamos um restante de dia abençoado na Tua presença, Senhor, e que logo mais à noite possamos voltar, estar aqui mais uma vez junto com os nossos irmãos, para Te louvar, para Te bendizer, para aprender do Senhor e para sair por essas portas Te servindo, Pai. Assim nós oramos agradecidos e dizemos que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça do amado das nossas almas, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, nosso amigo fiel, seja contigo, meu irmão tão precioso, minha irmã tão preciosa, seja com a tua casa, tua família, tua parentela, com a igreja do Senhor reunida neste lugar, e a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, hoje e pelos séculos de séculos. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus te abençoe e até logo mais, meu irmão. Um dia de bênçãos na presença do Senhor.